Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos iniciar o nosso quarto e último período do ano letivo. Dessa vez nós iremos falar sobre a natação. Nós iremos sair dessa aulinha aqui sabendo tudo sobre a natação. A origem, o seu histórico, algumas regrinhas dessa modalidade, como é que acontecem as provas, os tipos de nado, certo? Então vamos lá. Para isso eu organizei esse sumário aqui. Natação origem, natação histórico, tópico 3, natação surgimento dos estilos, 4, a piscina, provas realizadas na piscina olímpica, 6, provas realizadas na piscina semiolímpica, 7, tipos de nado, 8, algumas regras e 9, natação como saúde, lazer, necessidade e esportes, certo? Então vamos lá. Natação origem. A natação é praticada desde muitos anos antes de Cristo. Isso é revelado por pinturas rupestres e relatos que remontam a uma antiga relação dos humanos com a atividade. Tá aí a imagem, algumas pinturas rupestres, o indivíduo executando uma espécie de nado. Então, o nado ele surge desde a antiguidade. Claro que aqui era de forma inconsciente, aqui não acontecia a competição, aqui não era um esporte, assim como o atletismo também surgiu aqui como uma questão de sobrevivência. Às vezes o indivíduo nesse período ele era nômade, ele não tinha moradia fixa, ele fazia grandes deslocamentos. E hora ou outra ele se deparava ali com o córrego, com o rio, com um lago, onde ele tinha que fazer essa travessia. Então ele se locomovia, ele nadava. Professor, ele nadava como? Era o nado crawl, era o nado borboleta, esses nados não existiam nesse período. O nadar é se locomover no meio líquido, certo? Mas eles conseguiam se locomover no meio líquido através de algum tipo de nado. Tá aqui uma característica que parece ali que ele está dando umas braçadas parecida com o nado peito, esse desenho. Vamos para o histórico. Na Grécia Antiga, a natação assumiu sua relação com a saúde e o condicionamento físico de guerreiros e atletas. Já no Império Romano, a natação fazia parte do sistema de educação e foram construídas as primeiras piscinas. Durante a Idade Média, as atividades relativas ao corpo são alvo de crítica da Igreja e a natação perde a força. Com o Renascimento e a virada antropocêntrica, a natação volta a ser praticada. Aquela questão que está relacionada às várias práticas esportivas aí que surgiram na antiguidade. Nós já sabemos que essas duas civilizações, a grega e a romana, foram as que mais contribuíram para os desenvolvimentos de modalidades esportivas. Vou colocar assim, mas se bem que não eram esportes nessa época. O homem passa a disputar, passa a competir ali mais ou menos 776 anos antes de Cristo, né? Mas está aqui, essas civilizações elas contribuíram bastante com a questão da natação. No Império Romano surgiram o quê? As piscinas. Ali eles conseguiam desenvolver mais ainda esses gestos motores. Aí veio a bendita Idade Média, que muitos de vocês conhecem como a Idade das Trevas. Como vocês sabem, tudo aquilo que era relacionado ao corpo era descartado, era visto como profano, visto como pecaminoso pela civilização nesse período, pela igreja nesse período. Então ela ficou ali, entrou um pouquinho no processo de declínio. Trouxe uma linha do tempo aqui para vocês. Em 1896, a natação já fazia parte dos Jogos Olímpicos, tá? As disputas não aconteciam em piscina, aconteciam em mar aberto. Em 1897, um ano depois, ela chega no Brasil. Aqui, ó, até 1930, as disputas aconteciam aonde? Aconteciam no mar, o que eu falei para vocês.
Em 1935 acontece a inserção da natação feminina, tá? Chegou no Brasil aqui através do Clube de Regatas Fluminense. Foi quem trouxe a natação para o Brasil. O surgimento dos estilos. Trouxe aqui mais uma vez uma tabelinha aqui com uma linha do tempo. O primeiro nado a surgir foi o nado de peito, pelo francês Thévenal, em 1696. Aí nós temos o nado de costa, que foi pelo italiano Bernardi, em 1794. O nado crawl surge ali em 1902 com Richard Kivel. E o nado borboleta, um húngaro, ele apareceu em 1948. Então o nado do peito é o mais antigo. Eu assisti um filme uma vez aqui, Caramuru, Rei do Brasil, é um filme até de produção brasileira. Eu achei muito interessante. Tinha uma imagem lá que Dom Pedro ele pegava a caravela e tinham duas índias apaixonadas por ele. E elas tentaram, e elas nadaram tentando ir até essa caravela. E lá elas executaram o quê? O nado de peito. Eu achei isso muito bacana para esse filme. Vamos para algumas regrinhas. As piscinas. Existem dois tipos de piscina nas disputas olímpicas, tá? Existe a piscina olímpica e a piscina semiolímpica. A piscina olímpica tem a dimensão de 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Ela consta de 8 a 10 raias, sendo que cada raia tem o tamanho de 2,5 metros de largura, certo? Mas numa final, caso aconteça uma final numa piscina olímpica, as raias que serão utilizadas são apenas 8 raias, certo? Essas duas raias que estão situadas aí mais na parte externa da piscina, elas ficam vazias. Professor, e por que tem 10? Porque numa fase classificatória, numa competição onde existem muitos atletas, existem algumas disputas que acontecem até com 10 atletas, para deixar aquele processo ali, aquele procedimento classificatório mais célere, para que essa disputa aconteça de forma mais acelerada. Temos aqui a piscina semiolímpica. Ela tem o quê? Ela tem 25 metros de comprimento, a metade do tamanho da olímpica, que é de 50 metros, e ela tem 20 metros de largura. Lá a raia tinha 2,5 metros. Aqui ela tem apenas 2 metros, certo? Essa é a piscina semiolímpica. Professor, fale algumas coisinhas relacionadas à piscina. Vamos lá. No nado costa, por exemplo, quando o indivíduo está realizando o nado costa, para que ele tenha ao norte, tem umas bandeirinhas penduradas aqui na distância de 5 metros dessa borda, para que ele tenha uma noção de distância que ele está dessa borda, visto que ele não está olhando para frente, ele está olhando para o teto. Então, tem umas bandeirinhas a 5 metros. Fica posicionado também aqui uma corda de largada falsa. Caso aconteça uma largada falsa, o indivíduo ele queime a largada, ele saia antes do apito sonoro, ele largue antes, ele queimou a largada, o árbitro lança no meio da piscina essa corda, certo? Existem também algumas marcações, ó, que o indivíduo ele realiza o salto, ele mergulha, ele pode nadar apenas 15 metros nessa fase submersa. Então ele tem que ter o norte. São essas marcações vermelhas aqui, ó. Até ali ele tem que sair, ele tem que aparecer, a cabeça dele tem que aparecer. Não está nessa imagem, mas que eu não consegui uma melhor, mas essas raias aqui centrais, ó, geralmente elas são amarelas. Por quê? Porque aqui nada aqueles atletas que são mais rápidos. Professor, em quais raias nadam os atletas mais rápidos? Eles nadam nessas raias centralizadas. Por que isso, professor? Porque eles têm um menor efeito da marola. Quem é que tem mais marola? Quem é que nada com mais marola? Esses atletas que estão posicionados aqui, ó, nas raias das extremidades, na 1 e na 8. Então, vocês já concluem, aqueles atletas que vão disputar uma final
que os piores tempos estão posicionados aonde? Nas raias da extremidade, porque tem esse efeito da marola. Essas raias, professor, servem para quê? Além de dividir o espaço onde o atleta vai nadar, tem todo um sistema para reduzir essa marola, reduzir essas ondas na piscina. Beleza? Vamos lá, vamos avançando. Em relação às provas que são realizadas nas piscinas olímpicas, nós temos aqui, ó, livre, 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros. O que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, eu vou chegar daqui a pouco os tipos de nado, que eu vou falar para vocês, tem o crawl, o borboleta, o peito e o costa. Você não sabia disso aqui que eu vou dizer para você. Aqui vocês estão vendo alguma prova de crawl? Não. As provas que os atletas nadam crawl, geralmente é a livre. Porque ali o nado crawl é o mais rápido. Mas na regra não existe uma prova de crawl. Conseguiram compreender isso aí? Existe a prova livre. Professor, eu posso disputar esses 50 metros aqui nadando costa? Pode. Nadando borboleta? Pode. O que, que vai acontecer? Você vai perder, porque o nado crawl é o mais rápido. Então, obviamente, os atletas fazem a opção de realizar o nado crawl nessas disputas. Mas na regra da modalidade, não existe nenhum tipo de disputa que tenha o nado crawl lá como prova, certo? Temos o costa, 50, 100, 200 metros. Peito, 50, 100, 200. Borboleta, 50, 100, 200. O medley, o que significa esse medley? Um atleta só, ele realiza os 4 tipos de nado. Ele realiza os 4 tipos de nado nas provas de 200 e 400 metros. Quais são as provas? É nessa sequência aqui, ó. Borboleta, costa, peito e livre, e não crawl. Ele pode muito bem aqui fazer borboleta, costa, peito e borboleta. É livre, é da escolha desse atleta o nado que ele vai fazer. Mas, obviamente, ele vai optar por nadar o crawl, que é o mais rápido. Revezamento livre, 4 por 100 e 4 por 200. Livre, o atleta nada o nado que ele quiser. Revezamento medley, 4 por 100. Aí aqui já existe o revezamento. 2 atletas, são 4. Cada atleta nada um estilo de nado, certo? Na distância de 100 metros. O primeiro atleta vai nadar 100 metros costa. O segundo atleta vai nadar 100 metros peito. O terceiro atleta, 100 metros borboleta. E o quarto atleta, 100 metros livre. Essa largada aqui é realizada de onde? De dentro da piscina. Ele não larga do bloco de partida, obviamente, porque é o nado costa. Então, ele já larga de dentro da piscina. Tem um corrimão onde ele se apoia, ele fica segurando esse corrimão e ele faz um impulso com os 2 pés e executa o seu nado, inicia o seu nado. E temos o revezamento misto, 4 por 100 metros livre, 4 por 100 medley, 2 homens e 2 mulheres. Das piscinas semiolímpicas, temos o livre, costa, peito, borboleta, 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 livre. Aí costa, peito e borboleta, 50, 100, 200. Medley, mesma lógica lá, só que a piscina é menorzinha, né? 200 e 400. Revezamento livre. Todas as regrinhas lá da piscina olímpica acontecem aqui na piscina semiolímpica. Existem também essas distâncias, essas provinhas aqui que acontecem. O revezamento medley já é 4 por 50 e 4 por 100. Costa, peito, borboleta e livre. Essa é a sequência. Revezamento medley, costa, peito, borboleta e livre. Medley, borboleta, costa, peito e livre. Nunca tem aqui a palavrinha crawl. Vamos para os tipos de nado. Nado de costa. Único estilo em que os nadadores iniciam a disputa já dentro da água, falei para vocês. Se caracteriza pelo atleta ficar com as costas viradas para o fundo da piscina. Os braços fazem rotações para trás, revezando entre direito e esquerdo.
Os pés se movimentam para cima e para baixo, garantindo uma maior impulsão. Então, a dinâmica, a biomecânica desse nado é parecida com a do crawl. Braços alternados, só que eles nadam com a barriga para cima. Tem as bandeirinhas que são posicionadas aonde? A 5 metros da borda para auxiliar esse atleta na sua chegada. Nado de peito é o estilo mais lento dos nados e que exige mais esforço físico. O nadador faz um movimento horizontal simultâneo com os dois braços, como se estivesse abrindo caminho. Ao mesmo tempo, as pernas repetem o movimento em sincronia. Entre o final e início de uma abraçada, o atleta emerge na água. Aqui, ó, os atletas vão fazendo como se fosse uma rã, um sapo, executando movimentos. Mergulham a cabeça e vão saindo essa cabeça. Eles não fazem aquela virada, eles fazem a batida com as duas mãos e voltam a nadar caso aconteça uma virada numa prova. Nado borboleta, também mariposa, tá? Estilo em que o nadador rotaciona os braços para frente, simultaneamente, enquanto o restante do corpo faz movimentos ondulatórios. Também recebe o nome de nado golfinho. Tá aqui, ó, o atleta ele vai com os dois braços rotacionando simultaneamente, os dois braços juntos. Tá aqui Michael Phelps realizando esse nado. Também não existe a virada no nado borboleta. Eles vão nadando e fazem a virada normalmente. A virada acontece só no lado crawl e no nado de costa, tá? Nado crawl é o estilo adotado nas competições de modalidade livre, por ser o mais veloz. É caracterizado pelo movimento constante dos pés para cima e para baixo, enquanto os braços fazem rotações para frente, revezando entre direito e esquerdo. Falei para vocês aqui, ó, é o estilo adotado nas competições da modalidade livre. Por quê? Porque é o nado mais rápido. Mas vocês já viram que na regra não existe disputas do nado crawl. Existem lá disputas do nado livre. Algumas regrinhas aqui da natação. Todas as provas individuais devem ser separadas por sexo, ou seja, homem disputa com homem, mulher disputa com mulher, mas existem os revezamentos mistos, onde são adicionados 2 homens e 2 mulheres, que vão disputar com equipes mistas também, compostas por 2 homens e 2 mulheres. Tem esse equilíbrio no número de participantes. O competidor nadando um percurso sozinho deve nadar a distância total para se classificar. O nadador deve permanecer e terminar a prova na mesma raia onde começou, ele não pode sair de sua raia. Em todas as provas, o nadador deve fazer contato físico com a borda na virada. A virada deve ser feita contra a borda da piscina e não é permitido andar ou tomar impulso no fundo da piscina. Ele nunca pode tocar esse fundo da piscina. Para fazer a virada, ele tem que sempre tocar a borda da piscina. Ficar de pé durante a prova de nado livre ou durante o nado livre, nas provas de medley, não deve desclassificar o nadador, mas ele não poderá andar. Puxar a raia também não é permitido, ele não pode puxar a raia, tocar essa raia, ele será o quê? Desclassificado. Por que o indivíduo pratica a natação hoje? Buscando o quê? Buscando saúde, buscando lazer, praticando esportes, competindo, questões de necessidade. O indivíduo, às vezes, ele sofreu algum tipo de lesão. Ele realiza algum tipo de fisioterapia através da natação. A prática de qualquer modalidade esportiva, já cansei de falar para vocês, ela vai trazer benefícios à saúde do indivíduo. Não precisa nem ser esporte como competição, apenas aquela prática corporal. E trouxe aqui algumas questões para vocês. Dei essa questão na nossa aulinha. Qual o estilo de nado mais lento? O borboleta? O crawl? O crawl é o mais rápido até. O costa? O peito ou mariposa? Letra D. O nado peito é o nado mais antigo, é um nado que exige muito esforço do atleta e também é o nado mais lento, nado peito. Neste estilo, os braços se movem de maneira alternada com o nadador, flexionando o cotovelo, puxando a água com a mão e esticando o braço frente ao corpo. No momento em que o nadador puxa a água, ele pode optar por respirar, colocando a cabeça de lado e puxando o ar com a boca. Nos demais momentos, a cabeça deve sempre permanecer estática.
enquanto as pernas são batidas de forma simultânea. Este tipo de nado está na alternativa, os braços se movem de maneira alternada. Quais borboleta de forma alternada? Aliás, simultânea, borboleta de forma simultânea. Peito é de forma alternada? Também de forma simultânea. Mariposa é o mesmo borboleta, simultânea. Costa de forma alternada, mas dá outra característica aqui, ó. Mão esticando para a frente do corpo. Então, isso é característica do nado crawl. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?